pegar e vai falar um pouquinho sobre a transposição do Rio São Francisco, um projeto que envolve inúmeras polêmicas, não somente ambientais, mas também econômicas, políticas, estruturais, e em ano de eleição, nada melhor que a gente falar depois um pouquinho, né, mestre Elcio, da chamada mercantilização da água. Isso, mercantilização hídrica, principalmente dentro dessa área do sertão nordestino, e já puxando, inclusive, o gancho para as obras da UEMA, Morte e Vida Severina, o Alto da Compadecida, que são obras que se passam dentro do ambiente da sub-região do sertão, tá bom? Então, se a gente fosse pegar e falar um pouquinho do Rio São Francisco, a gente poderia começar definindo o quê? É um dos rios mais extensos que a gente tem dentro do Brasil, mais de 2.800 quilômetros, nascendo na área de Minas Gerais, na Serra da me fugiu o nome agora, Serra da Canastra, em Minas Gerais, e desagando próximo do litoral de Sergipe e de Alagoas. O que é interessante na questão do Rio São Francisco? É que esse Rio São Francisco ele ajudou muito no processo de ocupação do interior do Brasil, em alguns momentos sendo inclusive apelidado, além do Velho Chico, sendo chamado também de Rio dos Currais ou Rio da Integração Nacional. Mas integrou o que a quê, mestre Elcio? Por que Rio da Integração Nacional? Na verdade, o Rio São Francisco ele vai contribuir significativamente para a interiorização do Brasil, né? Para a interiorização. O que a gente percebe é que dentro dos engenhos o gado era criado, porém ele vai ser empurrado para o interior. O que vai fazer então? Ele vai expandir as fronteiras do Brasil, então acaba integrando, porque a nossa colonização é basicamente litorânea, Então nós vamos fazer a interiorização para o sertão, inclusive o pessoal vai fazer CFO UEMA, nós temos a frente pastoril que vai sair da Bahia de Pernambuco, chegando até o sul do Maranhão, na região chamada de Pastos Bons. Exatamente. Lá é caminho legal, eu costumo passar por lá quando eu venho de balsa. E São Raimundo das Mangabeiras. Um abraço a todo mundo, São Raimundo das Mangabeiras, se tiver alguém assistindo lá. Ok, é isso aí. Ó, quando a gente fala da transposição do Rio São Francisco, isso já vem desde o século XIX, né, André? Isso já existia projeto junto a Dom Pedro II dessa transposição, ou seja, não é algo de agora. Porém, a gente tem que contextualizar hoje, como é que essa transposição, quais são os pontos positivos e negativos dela? Pessoal, vem pra cá, professor, por favor. Tá aqui embaixo, gente, é uma marcação para ele seguir, mas aí o professor Elvis, ele vai se empolgando, né? Começou a falar de geografia do Maranhão, inclusive a gente teve a gente teve uma mega aula no CFO Coama no sábado com o professor mestre Elvis, ele estava lá, os alunos já estão perguntando quando é que vai ser a segunda aula, sábado que vem, no outro, a gente vai estar lá. Lembrando que essa live é pergunta e resposta. Então a gente pega e quer, certo? Para vocês entrarem aqui e perguntarem alguma coisa, que aí a gente vai pegando e vai falando aqui um pouquinho. Então a frente de ocupação do interior, Marcelo. Isso. A frente de ocupação interiorana, ela vem lá da... Já é para frente de novo. É uma linha de sala de aula, de andar na sala de aula. Então, ela vem de Bahia, Pernambuco, passa pelo sul do Maranhão, entra em Pastos Bons, na frente pastoril. E nós temos ali a frente do norte, a frente litorânea, que vai promover o povoamento da parte norte, a parte de São Luís, Baixada, e essas duas frentes se encontram em Aldeias Altas, né? Para quem dá uma estudadinha na história do Maranhão. Pronto, bacana. Professor Dr. André, falando desse Rio São Francisco, falando desse Rio dos Currais, do Rio da Integração Nacional, esse projeto, começando lá com o Dom Pedro II, começando a ser executado de fato a partir do século XXI, a partir ali do governo do ex-presidente Lula, do governo da Dilma. Qual a importância social do projeto da transposição do Rio São Francisco para essa região do sertão nordestino, que muitos dizem que o problema não é a seca, mas sim a cerca. Com essa questão social dessa água tão desejada dentro do semiárido nordestino? A gente sabe que historicamente, geograficamente, o projeto e o processo de acesso à água dentro do Nordeste brasileiro sempre foi caótico. Tá? Mas nós temos aí o São Francisco que passa por ele, poderia dar uma mão. Mas o problema de impacto geral social é uma coisa de equidade de acesso à água em primeiro lugar. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande dessa região, né, em qual você está falando, mas principalmente essa região que vai mais árida e que a água fica mais distante. Talvez uma predisposição a fornecer essa questão hídrica toda que
potencialmente São Francisco tem, daria uma mão significativa a eles e poderia melhorar a vida do sertanejo, que por definição e por questões históricas já são mesmo meio comprometidos com fome e seca. Mas a cerca, principalmente política, e a cerca também elevada a determinados interesses econômicos, estão também atrapalhando esse processo. É fato que o acesso à água, o acesso a condições básicas de vida é algo fundamental garantido pela Constituição. Em nome disso, cidadã, né, já dizia isso. Em nome disso, surge aí o projeto com muita força do governo também do Lula, com a Dilma ganha mais força ainda, para a transposição do Rio São Francisco como solução para isso. Lembrando que faz parte do PAC, hein? Isso, faz parte do PAC, assim, aceleração de crescimento. Assim como o último tema da live que nós fizemos, qual foi? A questão de Belo Monte. Belo Monte também está fazendo o projeto do PAC. Lembrando disso, hein? Aliado a isso, nós temos assim outros problemas fundamentais. O Rodrigo vai falar muito melhor disso do que eu, mas a gente sabe que existem impactos ambientais nesse processo de deslocamento de vegetação, são também animais que também terão vida impactados com isso. Nós temos também a condição do índio, novamente vem o índio, porque em determinadas áreas algumas tribos deverão ser desalojadas, e aí o problema do índio remonta lá desde o Darcy Ribeiro, que o índio na verdade era esquecido, e todo o projeto que parece que realmente mexe com o índio literalmente, e esses problemas de deslocamento, de novos povoados, de novo momento de povoação, de migração de questões geográficas para vegetação, povo, animais, tudo entra dentro desse processo. É fato também que com o tempo se ganhou o quê? Plataforma eleitoral política. Hoje você pode abrir qualquer projeto aí de candidato e todos eles falam sobre essa famosa transposição do São Francisco. Alguns com mais apoio, outros com menos, mas a plataforma de governo, de praticamente 90% deles, está contemplando esse processo de transposição como uma possível solução para esse processo de fome e desemprego, seca e dificuldade de vida do próprio sertanejo. E aí quando a gente pega a ideia do projeto a partir de 2007, que o primeiro prazo de conclusão foi 2012, depois o prazo ele foi colocado para 2015, depois 2016 e hoje já se coloca 2019. E pegando a atualização dos dados, conversando aqui com o André e com o Elvis antes, já é um custo que já passou dos 9 milhões de reais. Um projeto que inicialmente tinha sido orçado em apenas 3 milhões. Muitos dos trechos dos chamados eixos de transposição do São Francisco, as chamadas calhas do São Francisco, a calha norte e a calha leste, tiveram que ser refeitos, porque durante algumas licitações o material ali que foi comprado acabou não sendo um material de boa qualidade, acabou quebrando, acabou rompendo, esses trechos tiveram que ser refeitos. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, o projeto da transposição São Francisco, como perguntaram aqui, Rodrigo, André, Elvis, a gente tem que destacar o quê? Só teve ponto positivo, só teve ponto negativo, por que ele acaba sendo tão polêmico? Ele é um projeto que tem tanto pontos a favor quanto pontos contra. Quando você considera os pontos a favor da transposição, você tem que lembrar que dentro dessa área do sertão nordestino, você tem inúmeras áreas de irrigação hoje. Você tem a produção de frutas, você tem uma grande fruticultura dentro do sertão nordestino. Inclusive se destacando a vinícola Rio Sol, no paralelo de 8 graus de latitude sul. Uma das vinícolas de maior destaque dentro do Brasil e também no cenário internacional, graças ao projeto da transposição, dos canais de irrigação. Então você não pode negar que você gerou oportunidades de emprego dentro dessa área. Agora, se você for considerar a questão dos impactos sociais, para construir esses canais de irrigação, você passou por áreas que já eram ocupadas. E acabou deslocando essas pessoas para outras áreas e acabando que até hoje essas pessoas não têm acesso ainda a essa água. E você também, fica aí uma dica para você, tem um documentário muito bacana do Globo Repórter falando sobre o Rio São Francisco. Ele começa falando desde a nascente na Serra da Canastra, passa pelo curso médio, fala do processo de assoreamento do rio e termina falando da salinização da Foz de São Francisco. Porque depois que você teve o represamento da água de São Francisco, com usinas como Três Marias, Paulo Afonso, Sobradinho e mais os canais de transposição, o chamado Velho Chico perdeu força.
e a água do mar começou a invadir a foz do rio, salinizar essa água, prejudicando pesca, prejudicando o solo, prejudicando a própria irrigação próximo a isso. Então, pontos positivos, pontos negativos, na questão social, na questão ambiental. Se isso cai em uma redação, se isso cai em uma questão ou o EMA ou Enem, fica muito claro. Você não vai só para os pontos negativos, nem para os pontos positivos. Você faz ali um meio termo em cima disso, em cima do projeto da transposição. Inclusive, né? Também se destacar, André, a mercantilização da água. Tá. Né? Outro ponto a discutir. A transposição do Rio São Francisco gera muita expectativa. A população espera receber essa água. Contudo, há militantes que estão naquela área que dizem, olha, essa água veio para irrigar e veio para criar crustáceos. Na verdade, ela não veio para a população. Ela não vai ser distribuída para toda a população. Vamos ver o que isso acontece. Então, essa água ela vai para uma empresa que compra água de São Francisco, que chega até cidades que outra empresa compra e que vai vender para as pessoas. É a mercantilização da água. Ainda mais, alguns detalhes. Alguns especialistas dizem que existem também açudes. E essa água também é utilizada, essa água de açudes ela também é utilizada para ser vendida. Então, você tem a água do São Francisco e tem a água do açude. Outra coisa que eu queria tirar dúvida aqui com meus parceiros, de bate-bola, que são especialistas nisso, pessoal, a água no Brasil, ela é liberada, qualquer pessoa pode explorar a água, ou isso é estatal, ou o Estado permite para alguém possa utilizar de forma privada. Como é que é a questão da água no Brasil? Tá? Por exemplo, eu moro num bairro onde lá é poço artesiano e uma empresa ela que explora. Mas qualquer empresa pode explorar a água do subsolo de São Luís, no Brasil, não é? Só rapidinho aqui. Beijo, irmão, beijo do Kiko, tá? Aqui meu irmão tá assistindo. Kiko, a bochecha. Meu irmão vai estar com a gente na turma do CFO no domingo, puxando a galera ali na atividade da praia, tá? Beijo, beijo, beijo. Capitão ali participando da Força Tática, da Força Nacional, fazendo propaganda dele aqui, tá? Beijo, minha cunhada Thaís. Irmão meu, 8 bilhões, tá bom? 8 bilhões. Sim, são bilhões, tá? Porque ele pegou e mandou aqui milhões, 8 bilhões. É grana demais. Pra caramba. E aí, pegando o gancho aqui na questão do que ela falou, qualquer recurso do subsolo é responsabilidade do poder público. Perfeito. Certo? Seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Tanto que se você encontra uma jazida de ouro no quintal da sua casa, opa, fiquei rico, calma, o governo ele vai lá dizer que o subsolo ele pertence à União. E aí você tem que pegar e entrar em um acordo referente a essa exploração. Em relação aos lençóis freáticos, funciona de forma semelhante. Tanto que você tem as companhias de água e de esgoto para poder administrar essa distribuição de água dentro das áreas urbanas. Como o mestre Elcio falou, dentro da casa dele, dentro do bairro dele, para poder perfurar um poço artesiano, você precisa sim da autorização no município, e se você contrata uma empresa, essa empresa tem que ter essa liberação. Caso contrário, você está roubando água, certo? Tanto que você teve uma discussão muito grande em cima do reservatório do Aquífero Guarani, que um parque aquático estava pegando água do Aquífero Guarani sem autorização. E o termo que o advogado usou foi justamente esse: eles estão roubando água. Então, a água do subsolo pertence à União. E para você explorar, você tem que ter essa permissão. Certo? Ok. Então, deixa eu ver, André. O interessante também, Rodrigo, a gente estava conversando antes de começar a live, são vários os acidentes também que foram gerados em função desse movimento de transposição. Esse movimento de transposição do Rio São Francisco mexeu com a rota do rio, mexeu com a composição dele. Um dos grandes acidentes bem conhecidos, né? Olha, mestre Rodrigo, que a gente estava até se referindo a ele aí. A morte mandou o nome dele, eu não lembro o nome. Domingos Montagnier, famosa, né? O Velho Chico. O Velho Chico, quando estava sendo gravada a novela Velho Chico. O que é que acontece? Você tem trechos do Rio São Francisco extremamente assoreados, acúmulo de sedimento ou entupimento do rio. E aí, para você poder pegar e tentar amenizar o processo de assoreamento, você vai dragar o rio, que é tirar o excesso de sedimento do seu fundo. Só que se isso não for feito de maneira correta, você acaba criando buracos
dentro do rio, onde pode se formar assim redemoinhos, onde a pessoa pode estar tomando banho no rio e acabar pisando em falso e ser literalmente puxado. Seria algo semelhante com o que infelizmente acabou vitimando o ator da Rede Globo durante as gravações da novela Velho Chico. Certo? Isso revela, né, assim, os processos em que isso na verdade vai acontecendo e os dramas, né, que vão sendo gerados de forma locais. Por exemplo, eu estou aqui acompanhando algumas coisas sobre as postagens que estão sendo feitas no caso do Humanas na Veia, do nosso Instagram. Por favor, entra no Instagram do Humanas na Veia. Lembrando também do CFO Coama, né? Ainda a galera ainda está lá esperando por vocês, bora para lá. E eles que estão comentando são muitos os problemas gerados por essa transposição em comunidades indígenas e também em termos de gestão pública. A gestão pública para os municípios que vão ser impactados, hoje elas brigam literalmente por pedaços de rio e porções de água. Porque isso também é desenvolvimento da agricultura, principalmente da agricultura familiar, do qual aquela parte daquela região também sobrevive muito. Então, um processo de gestão responsável, e aí lembrando mais uma vez, responsabilidade, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. É algo que todos estão puxando e tentando agregar esse processo de desmembramento do rio e de transposição do próprio rio. Por isso, fazer parte de plataformas políticas de vários candidatos que nós temos hoje. Mas se faz necessário uma discussão ampla e um projeto consistente, sustentável a respeito dessa transposição. Porque vem a questão, vem o interesse do sertanejo, vem o interesse da agricultura familiar, vem o interesse do latifundiário. Tem os índios, tem a questão ambiental envolvida. A população ribeirinha, muita gente envolvida nesse projeto da transposição. E, de novo, vem provocando benefícios dentro da região Nordeste? Vem, mas poderia ter gerado muito mais benefícios se tivesse ficado pronto em tempo hábil, se não tivesse tido tanto desvio de verba, se não tivesse tido tantas licitações fraudulentas. Isso já poderia estar funcionando, caminhando muito mais de maneira correta nessa consciência ambiental, desse desenvolvimento sustentável que tanto se pede. E lembrando, o que a gente está discutindo aqui na questão da transposição do Rio São Francisco é meio ambiente. E meio ambiente é o segundo conteúdo mais cobrado nas avaliações do Enem, dentro da parte de geografia, dentro da área de ciências humanas. A gente está trabalhando mercantilização da água, a gente está trabalhando a questão social, a gente está trabalhando a questão da seca, provocando migrações, e a gente também está trabalhando o seguinte, preste atenção nisso, principalmente aí também a galera da UEMA. A UEMA adora a geografia física, ela ama, ela gosta de cobrar a geografia física. Então preste atenção nessa, olha só o que acontece. A região Nordeste, tradicionalmente, ela é uma região repulsora, principalmente depois, ali da metade do século XVII, quando você teve a crise da economia açucareira. Correto, Castel? Me conserta aqui, então eu sei que está me ensinando essa história, essa parte eu sei. Então, perfeito, quando eles foram produzir açúcar na região das Antilhas. Era na área do Caribe, na América Central. Na área da América Central Insular. Calma, peraí, volta. Já vou para agora, já vai assim, né? E aí o que é que acontece? Você tem a crise do açúcar, e aí você começa a ter essa interiorização do Brasil, essa frente de oposição pastoril, e você começa a ter esse Nordeste repulsor. Você vai ter nordestinos saindo para a região Norte, trabalhar no ciclo da borracha, nordestinos indo para o Centro-Oeste, trabalhar na região da construção em Brasília, nordestinos indo para o Sudeste, devido ao processo de industrialização e urbanização. Sempre alguns dos ciclos migratórios tradicionais do Brasil. Mas hoje, o que ele pode te cobrar em prova? A chamada migração de retorno, que é essa migração do cara que foi para a região Sudeste, que não conseguiu vencer na vida, que de repente constituiu família, e os seus familiares hoje estão voltando, retornando para a região Nordeste. Quem de repente tem um pouquinho mais aqui a nossa cidade, é aquele programa do Gugu, de volta para a minha terra, de volta para o meu lar. Segundo muita gente, o maior inimigo do nordestino, o Gugu, porque o nordestino ia para São Paulo, ficar muito bem, o Gugu devolver do Nordeste. Coincidência ou não, o auge do quadro de Volta para a Minha Terra foi década de 80 e década de 90. Coincidência não, na vida não existe coincidência, isso tudo é um jogo de interesse. Eu falo isso na sala de aula. Então o que é que aconteceu? Década de 80, hiperinflação, início da desconcentração industrial dentro da região Sudeste, investimentos industriais saindo para a região Nordeste,
década de 80 e década de 90, e a partir dos anos 2000 do século 21, vem um projeto de transposição de São Francisco, começando a realmente ser executado. Isso vai gerar emprego dentro do Nordeste? É lógico que vai. Isso vai fazer com que aquele cara que saiu para o Sudeste e não conseguiu melhorar de vida queira retornar para o Nordeste? É lógico que vai. Então não esquece disso. Isso é hoje a nossa dica Humanas na Veia. A partir da década de 80 e de 90, você começa a inserir dentro do fluxo migratório interno do Brasil a chamada migração de retorno. E boa parte dessa migração de retorno, já agora no século XXI, está diretamente relacionada assim ao projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. É um outro fator importante que a gente deve abordar, né, sociologicamente, vou puxar também uma dica interessante aqui. Existe um trecho da aula do Antônio Gramsci que ele fala sobre as famosas revoluções de minorias dominantes. Tá? Hoje, a transposição do São Francisco, vocês aí podem pegar esse gancho muito bem para redação, ou então para reconhecer alguma questão sobre ideologia e alienação, que a UEMA trabalha muito. Inclusive, esse tema foi escolhido porque ele tem a ver com as obras da UEMA também. Tá? Mas veja só, essas revoluções silenciosas da classe dominante, para buscar o quê? Legitimação de poder. Todo mundo aclama por este projeto. O sertanejo, do qual nós estamos falando do Nordeste, que é uma região carente, que é uma região de extrema necessidade. Nós estamos falando de uma possibilidade de você fornecer condições desse Nordeste, de ter pelo menos assim, uma forma de convivência melhor e uma forma de sobrevivência execuível. Este tal projeto, é um projeto assumido como ideologicamente algo que vai amainar a impopularidade de muita gente. Inclusive governos que não são reconhecidos como legítimos, como o próprio governo Temer. Muitos políticos, o próprio Temer, já que a Dilma começou em 2015, já se gastou mais de 8 bilhões e meio desse projeto, é uma plataforma necessária para que ele possa até melhorar a avaliação do próprio governo. André, é nesse momento que talvez a gente possa inserir um conceito antigo na América Latina e no Brasil de populismo. Será que a gente não pode colocar esse conceito de populismo? Veja, na verdade, um político populista é um político carismático. A gente não vê isso no governo atual. Mas a gente vê uma necessidade de equalizar os interesses das classes populares com a classe dominante. Buscando legitimidade. Exatamente. Então a gente seria aqui uma característica populista dentro do projeto. Um projeto necessário, um projeto que traz para aquelas comunidades um anseio, mas que, é claro, ele vai ser utilizado em favor também das classes dominantes, em favor das empresas que vão ganhar com essa lucratividade da água que a gente já falou aqui. E aí nós temos uma lista de problemas, nós temos assoreamento, nós temos desertificação, nós temos salinização, deslocamento da população, problemas de animais invadindo casas, a tribo Pipipã, 5 mil indígenas sendo da tribo Pipipã. É a cena, gente. Será que cena é o Pipipã? Gente, quem souber a tribo, se essa é a tribo, por favor, mande uma mensagem direct. Galera, desafio Humana na Veia. 5 mil indígenas sendo o quê? Retirados da sua região de habitação, porque está sendo transposto o Rio São Francisco. E aí parece um detalhe pouco importante, tá? Parece um detalhe assim, de pouca relevância, mas vejam só, toda vez que se fala em comunidade indígena, parece que ela não tem nada a ver, que nós não temos nada a ver e que nós não podemos tocar no assunto ou que ela deve ser esquecida. Tá? Eu lembro vocês que um dos grandes temas de um sociólogo brasileiro muito famoso, tá? Que ele escreve sobre o povo brasileiro, que é o nosso Darcy Ribeiro, é justamente o índio. E ele disse que o índio é o último a ser visto e escutado em todas as questões. Aliás, ele vai citar que genocídio brasileiro é em cima do índio. E hoje nós temos várias tribos sendo deslocadas e sendo prejudicadas com a sua economia, que já era de subsistência e dependia daquele local em função dessa transposição. É legítimo, não é legítimo? É possível, é execuível ou é necessário? São questões que todos levantam socialmente dentro desse projeto. A questão ambiental, por que não escutar a sustentabilidade e não respeitar a fauna e a flora?
deslocando, porque o projeto ele é necessário. Ninguém está desqualificando o projeto, mas desde que ele consiga também obedecer a determinados critérios de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade. Ainda tem muita água desse São Francisco para passar por debaixo dessa ponte. Exatamente. Galera da Supera acompanhando a gente aqui, um abraço grande para todo mundo que está acompanhando a gente. Só para variar, a gente conseguiu passar do tempo. E aí a gente pega e vai aqui dizer um pouquinho da agenda das próximas semanas. Para a galera do CFO, a gente vai fazer uma live especial falando sobre o CFO, como é que funciona o curso do CFO para quem de repente quer seguir essa carreira. A gente está no Setembro Amarelo e a gente vai fazer uma live falando sobre isso, porquê do Setembro Amarelo, inclusive com 2 convidados extremamente especiais, pode aguardar isso. A gente vai fazer a live sim de História e Geografia do Maranhão, do Maranhão já convidando aqui direto o professor Dr. Mestre Afrânio Weber, vai estar com a gente falando de Geografia do Maranhão. A gente vai ter convidados dos Tigres da Natureza, a gente vai ter convidados uma galera do Entre Linhas, o professor Henrique Paiva também vai estar com a gente, dando as dicas ali na reta final do Enem. Então tem muita coisa bacana esperando. Então se você tem um amigo que ainda não segue o Humanas na Veia, vai lá, pede para ele poder seguir, dá sugestões de temas para a gente poder estar trabalhando aqui. Então tem muita coisa bacana para poder estar acontecendo, e para isso a gente precisa de vocês nos ajudando, nos divulgando e participando, tá? Então de antemão, um beijo muito grande, muito obrigado pela audiência. Sou André. Uma pergunta aqui da nossa plateia, selecionada, né? Vocês não estão vendo, mas nossa plateia está aqui. Eles estão perguntando, Rodrigo, rapidamente para a gente fazer um bate-bola aí, segundos, sobre danos a longo prazo. Aí vem, o Rio São Francisco está agonizando. Quando você fala que o Rio São Francisco ele tem hoje o complexo energético nordestino, ele está dentro do Rio São Francisco. E para você fazer isso, você constrói barragens que vão diminuir o volume de água desse Rio São Francisco em direção à sua foz. Aí você agrega a isso mais de 800 quilômetros de canais desviando o curso do Rio São Francisco para poder abastecer rios temporários dentro do sertão. A mudança do curso afeta a própria vida dentro do rio. A questão da pesca, a questão da navegabilidade, a questão do próprio potencial para gerar energia, provoca o assoreamento do rio. Você tem trechos hoje no Rio São Francisco que na década de 70, na década de 80, passavam navios de grande porte e que hoje você consegue atravessar esses trechos com água no joelho. Então, a longo prazo, um rio que pode ficar, já tem vários trechos assoreados e que a longo prazo pode acabar mesmo secando desses trechos e a intensa salinização da água São Francisco. O termo Rio São Francisco agoniza, isso já foi questão de prova já. E aparece muito essa expressão. Isso é uma tendência, porque o Rio Itapecuru passa por algo bem parecido. Exatamente. Eu lembro quando eu era garoto, a gente ia banhando em Itapecuru, voltei agora há pouco, a gente anda até o meio do rio. Menino, bem pequeno, né? Você não é de sunguinha? Não. Aquela sunguinha que tinha essa história. Hoje, a gente já tá... Quando eu quero falar, a esposa dele está aqui, ele ficou envergonhado, gente. Aquela sunguinha ainda tinha aqueles buraquinhos assim, né? Que o pessoal costura. O Rio Itapecuru. O Rio Itapecuru está assoreado, professor. Pronto. Está assoreado. Um abraço para o pessoal do Itapecuru, que eu sempre vou lá. Um abraço para vocês, viu? Galera, os danos a longo prazo também têm benefícios, né? A longo prazo, talvez o nosso querido Nordeste passe socialmente por uma determinada bonança, principalmente quando se fala de agricultura e pecuária e fundamentalmente a agricultura familiar. A gente sabe que aquele povo também agoniza, não é só o rio, aquele povo sofre, a seca é intensa, a migração ela pode diminuir e pode realmente acontecer a migração de volta, como o Rodrigo bem. E aí nós temos um repovoamento. Claro, né, que se a transposição for feita de forma adequada e se for respeitado todos os trâmites legais de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Agora tem um outro ponto interessante, eu lembro que até o Ariano Suassuna tocava, o grande Ariano Suassuna, que Deus o tem, ele tocava nesse assunto, era que nós corremos o risco também de ter uma quebra de identidade dentro do sertanejo. Porque agora o sertão irrigado, o sertão vira mar. E aí eu lembro... Uma profecia já. Essa foi uma profecia lá em Canudos. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Na verdade, geomorfologicamente... Eita, palavra...
O sertão ele já ficou embaixo da água do oceano, mas isso é uma outra A gente espera vocês lá, viu? Beijo, galera. Galera. Obrigado, Sempre um prazer. Tchau, 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 tchau. Tchau, galera. Tchau. Fui. Pá, 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 pá. Ó, vem. Boa. Pronto. Foi. Tem que salvar. Salva, 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 salva. Terminou foi bem. Terminou com 17. Terminou puxando para outro.